boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Você que está ligadinho aí na rádio Missões Web. Pastor Renato Costa, mais um programa Papo de Cristão ao vivo para você aí ligadinho na www.tvradio.ong.br. Você que está ligadinho aí no nosso aplicativo, você que baixou nosso aplicativo, tá levando ele no seu smartphone, tá levando ele para a escola, tá levando ele para o trabalho, tá levando ele para sua casa, para o seu lar, para o seu lazer, ao vivo, Papo de Cristão. É claro que é só aqui na Missões Web. Lembrando você, meu amado, lembrando você, minha amada, para já pegar a sua Bíblia, né, para nós começarmos esse papo. Que toda segunda-feira nós estamos aqui. Na semana passada nós estávamos com a missionária Tamires e a missionária Ivonete, batemos aquele papo descontraído, mas com seriedade com a palavra de Deus, né? E aí assim vai, já se passaram mais uma semana e aqui nós estamos de novo, né, no Papo de Cristão. Hoje eu estou testando aqui o aplicativo da Rádio Missões Web, né? Estou fazendo direto para você que está em São Paulo, você que está aí em Minas Gerais, você que está aí em Goiás, Rio Verde, né? A nossa amada e eterna ouvinte número 1 da Rádio Missões Web, a irmã Ivone, seu esposo Luiz, sua filha Elis, sempre acompanhando e ouvindo a Rádio Missões Web e toda a programação da rádio, né? A programação da rádio, ela não fica só no Papo de Cristão. Ela não fica só no Conectados com o Reino de Deus. Não, ela tem adrenalina, né? Na parte da manhã já tem adrenalina, tem diante do trono, diante do altar, tem semeando a palavra. Meu Deus, tem dicas de culinária, momento da Bíblia, palavras que edificam você, né, e os louvores maravilhosos que tocam na programação diária da Rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você, né? Lembrando que sábado tem um programa Conectados com o Reino de Deus, com a missionária Ivonete e a missionária Tamires, né, que estão aí nessa empreitada, levando a palavra de Deus a toda e a qualquer criatura. Até onde, irmãos? Até os confins da terra, como Deus nos deu, né, essa ordem, para que nós possamos evangelizar, que nós possamos levar a palavra de Deus, não somente com palavras, mas se possível, claro que possível, com gestos, atitudes, para com o nosso semelhante, né? E hoje entrando em mais uma semana, essa segunda-feira, como é que foi o seu final de semana? Como é que foi, né, das congregações? Né? Como é que foi esse final de semana, né, com você, com a sua família, você que é casado, você que é casada, como é que foi o seu final de semana? Foi bênção? Oh, aleluia! Eu sempre falo aqui, né, aqueles que tiveram momentos alegres, felizes, proporcionados, né? E você que não foi tão legal no final de semana, não recebeu notícias boas, creia, ore, confie, espere no Senhor, que tudo Ele pode e o melhor Ele fará na sua vida. Tu pode ter certeza, né, que Ele o fará. Você que está aí, ó, ligadinho pela rádio Missões Web, né, esse fiel público que já há muitos anos nos acompanha. Lembrando para você, meu amado, você, minha amada, que a Rádio Missões Web ela é independente, tá? Ela não tem uma placa de uma denominação, nada disso. Ela se mantém com seus próprios custos, né, com seus próprios recursos, e aqui não tem programas que nós não cobramos quem faz programa aqui ao vivo, ou seja, programas gravados. É tudo gratuitamente, até o anúncio que vocês ouvem aí, né? O anúncio da igreja, ele é totalmente gratuito, né? O que nós recebemos, nós passamos com gosto e com amor, né? Às vezes, irmãos, as pessoas fazem muito, dizem missões, entre aspas, né? Com o dinheiro dos outros. Pega, arrecada, mas não tem a disposição de colocar o seu próprio recurso. De pegar, puxar do bolso e colocar para fazer, para ajudar o reino dos céus a crescer, ajudar a propagar a palavra de Deus. Tem que estar sempre com recurso de A, B e C. Eu invisto naquilo que eu acredito. Eu não investiria se eu não acreditasse, cresce, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja,
e que Jesus é o único caminho, o bom pastor, aquele capaz de dar a vida pelas ovelhas. E nós vamos falar sobre isso hoje um pouco no Papo de Cristão. Então, às vezes, as pessoas não investem, mas quer que as outras pessoas invistam. E não serve de exemplo para que isso venha a acontecer. E, às vezes, as pessoas elas observam muito, não só o que a gente fala, né? Não só o que a gente fala, mas elas observam muito o que nós fazemos. Os nossos filhos, às vezes nós damos bronca, damos conselhos, eles até ouvem, mas eles observam mais as nossas atitudes, nosso jeito que nós tratamos em casa, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos vizinhos. E o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele tem um poder de convencer. As pessoas seguiam Jesus, meu amado, meu irmão, você que está em casa, não era só porque Jesus falava um montão de palavras. Não. Jesus, ele peitou todo um sistema. E com as suas ações, com o seu poder e glória e majestade, usado pelo Espírito Santo, ou usado, vamos dizer assim, por Deus, pela ordem de Deus, recebeu esse poder, essa autoridade para curar, para salvar. E agora nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. E a Bíblia fala no livro de João que ele nos ensina o caminho que devemos seguir à frente, seguir adiante. Isso nos coloca como exemplos para os demais. Às vezes nós queremos fazer as coisas, mas não queremos se colocar como a primícia das coisas, como o primeiro a fazer. Você está atrás de uma câmera, atrás de alguma coisa, isso é fácil. Você tem um microfone na mão, fácil. Agora, você fazer toda essa estrutura funcionar, é difícil. Você tem que conhecer. Já dizia um velho pastor amigo meu, falou assim, olha, o pastor Renato, na época não era nem pastor, era diácono. Ô diácono o Renato, quer conhecer o crente? Mexe no bolso dele. Mexe no bolso dele. Aí você vai conhecer quem é convertido e quem não é convertido. Ô glória! Seguimos aí com nós um Papo de Cristão. Papo de Cristão. Esse papo já está há anos aí no ar, né? Falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui num ambiente diferenciado, né? Semana passada eu estava com a mesa aqui, com a bandeira do Brasil, a nossa nação brasileira, que Deus abençoe a nossa nação brasileira, que todo o mal venha a cair por terra, que toda entidade venha a cair por terra, né? Toda potestade vai cair por terra no nome de Jesus, porque o Brasil é do Senhor. Ô glória! Louvado seja Deus, né? Eu vou mandar aqui um abraço já para o pastor Irã Silva, da Igreja Batista, Aliança Eterna, mestre Guido, aquele abraço, Deus abençoe, tio Claudinho, eita glória, Marcelo Melo da Rádio Opção, tá um grande amigo, grande parceiro do Projeto Missões, né? Tá sempre fazendo programa, o programa lá esportivo amador, é o melhor que tem, o programa esportivo amador dele é o melhor que tem. Você se vai lá, procura lá Marcelo Melo nas redes sociais, Rádio Opção, você vai ver lá o Marcelo Melo, né? Seu programa esportivo, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, da misericórdia e da bondade de Deus. Ô glória! Tem o Davi Rocha lá de Santa Cruz. Quero deixar aqui um abraço para a missionária Monique, lá da Fonte Limpa. Está sempre falando, né? Grandes histórias, grandes momentos, passamos por muitos bocados, alegria, choro, mas aí são amizades que Deus nos dá para toda a vida, até o dia da nossa partida. Deus abençoe. Quero mandar um abraço para o diácono Ronaldo, né? Deus abençoe a todos vocês. E você, meu irmão, ontem foi o dia, né? Ontem foi o dia do pastor. Agora tem o dia do pastor. A gente lançaram o dia do pastor como o dia da Páscoa. E o que acontece? A Páscoa já tiraram o sentido da Páscoa, querendo com coelhinho, com chocolate, né? E o dia do pastor já está sendo o dia do homem, né? O Jesus, ele já está ficando fora do dia do pastor, aonde todos os aplausos, todas as honras, todos os merecimentos é dado ao ser humano.
Não que não seja errado você homenagear a pessoa que está ali liderando, né? Você incentiva ele a continuar firme, a ela continuar firme, você dá ânimo e renova, né, aquela pessoa. Desde que no momento a honra e a glória, toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. E todas as vezes que o homem ele data algumas coisas, ele tira o centro. E o centro de tudo é Jesus, não é o homem não é centro de nada. Jesus é o centro de tudo. Romanos 11:36 vai dizer que dele, por ele, para ele são todas as coisas, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Que sem ele nada disso se faria. O centro é ele. Em Efésios 4 vai dizer que ele mesmo deu uns para pastores, outros para bispos, outros para apóstolos. Tudo, a fonte é ele. E quando ele fala, ele deu uns para pastores, uns para bispos, outros para coisas, deu dons, não os transformou. Porque a Bíblia vai falar no livro de João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor. E é o único pastor que dá a vida de fato pelas suas ovelhas. O que é dar a vida? É você morrer por alguém. Você se entregar por alguém. De vias de fato, só ele é o pastor fiel e verdadeiro e único pastor das suas ovelhas. Das suas ovelhas. E é muito interessante, irmãos, essa passagem, que cada dia nós, conforme o tempo vai passando, a gente vê que Jesus vai ficando cada vez mais distante de ser o centro de todas as coisas. Jesus está ficando cada vez mais longe de ser o centro de todas as coisas. Trocamos Jesus por atos religiosos. Trocamos Jesus por atos financeiros. E aqui ele fala que ele é a porta daquela celeira ali da onde as ovelhas entram. E aquele que não entra pela porta é ladrão. Ou seja, para você entrar, irmãos, não é através do pastor A, do pastor B, do bispo C, do apóstolo H. É a única porta de entrada é Jesus. Que é isso, pastor Renan? Como o senhor está dizendo isso? Está lá no livro de João, capítulo 10. E às vezes, irmãos, não precisa ser teólogo. Eu falo aqui para... Eu não estou dizendo você não estudar, não precisa ser teólogo. Não precisa ser, é só você ler a Bíblia. Ah, mas você está interpretando errado. Todo mundo tem uma interpretação. O presbiteriano tem uma, o arminiano tem outra, os pentecostais têm outra, os calvinistas têm outras, os que seguem Agostinho têm outra. Né? O homem, ele adora divergir de todas as coisas um dos outros. E quando cada dia que se inventa uma placa diferente, não está multiplicando, está dividindo. Multiplicar é o ato de dividir. Multiplicar é o ato de juntar. Somar para poder multiplicar. Não existe multiplicação dividindo. Né? Lutero saiu da presbiteriana, Calvino saiu do catolicismo e assim vai. Né? Se divergiram e foram... fundando novas placas, novas denominações, né? Novas visões. Então, não é que se multiplicou, se dividiu. E se dividir é um ato somatório ou é um ato de diminuição? Se eu tenho 6, eu divido por 3, eu só tenho 2. Então, ele diminuiu. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele falou, uns pregam por vanglória, outros por ganância, outros apenas por vaidade, mas que interessa é que o evangelho seja, que importa, é que o evangelho seja pregado. Em Eclesiastes vai falar que tudo é vaidade. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E é verdade.
verdade, irmão. Se nós olharmos para observar, o ser humano, ele é idólatra e vaidoso. O ser humano, ele procura e busca a idolatria. Ele procura algo para idolatrar. Isso é a natureza humana. A gente vê, não é à toa aí, a gente vê que, não sei vocês irmãos, vocês irmãs, que estão aí ligadinhos na Missões Web, né? Não sei vocês irmãos, vocês irmãs que estão em casa, vamos ler o texto, já, né? Percebe isso. A pessoa já não vai mais a um templo para lá adorar a Jesus. A pessoa já não vai mais lá ao templo para poder louvar a Jesus. A pessoa já não se reúne alegremente dentro do templo para se alegrar com Jesus. Se tiver o pastor B, o pastor C, famoso, um cantor e aquilo tudo, o templo enche, transborda de gente. Ah, pastor, mas é errado. Eu não estou falando que seja errado. Eu estou falando que o foco não é Jesus. E começamos a transformar pessoas através da emoção. E não do arrependimento, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Antes de você falar que está cheio do Espírito Santo, estar feliz, estar sorrindo, o Espírito Santo, ele tem o poder de te confrontar. Ele vai te confrontar dentro de você, ele vai ficar ali com gemidos inexprimíveis dentro de você. E aquilo vai te causar até uma certa dor, até uma tristeza, porque você vai reconhecer que você andava sem Jesus, que você era um pecador, que você pecava, e você vai olhar, como Paulo falou, Paulo, né, somos o maior dos pecadores. O Espírito Santo confrontou Paulo, e Paulo se autoexaminou por tudo que ele tinha feito, e antes de trazer alegria a Paulo, trouxe uma dor dentro de Paulo, trouxe uma tristeza grande dentro de Paulo, para que ele pudesse refletir. Então, antes do Espírito Santo fazer você pular, antes do Espírito Santo fazer você rodar, antes do Espírito Santo fazer você pular em língua, rodar em língua, ele vai te confrontar o seu ser, a sua pessoa. Como eu disse que no livro de João vai dizer que o Espírito Santo ele vai nos ensinar o caminho que devemos andar, e por isso ele vai te confrontar que o caminho é esse. E hoje, nessa segunda-feira, você já parou para pensar, irmão? Você já parou para pensar, irmã? O que você fez no final de semana? Foi legal? Foi bom? Tem certeza que, né, o Espírito Santo nos te incomodou em algumas coisas? Se não, bênção. Se não, graças a Deus. Mas se sim, examine-se o homem a si mesmo. Está lá, né? 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se o homem, assim, se examine-se. Deixa que o Espírito Santo te confronta. Deixa que ele venha te tratar o seu ser. Né? O primeiro fruto do Espírito é o amor. Se você que está aí, meu amado irmão, você que está aí, meu amado irmão, não fala com o teu irmão, não fala com a tua irmã, você que está aí, meu querido, meu irmão, você que está aí dentro da igreja, pulando, saltando, falando em língua, até mesmo arrebanhando, e não fala com fulano, não fala com ciclano, não fala com beltrano, examine-se a si mesmo. Tem algo errado. Tem algo errado e o Espírito Santo está te confrontando nesse momento, minha irmã. Nesse momento, meu irmão, você que está aí nos ouvindo pela Rádio Missões Web, né, que está aí pro lado do Nordeste, né? Vai muita gente, você que é de Nova Iguaçu, você que está aqui em Paracambi, você que é aqui de Seropédica, você que é lá de Santa Cruz, tem gente nesse momento em Santa Cruz ouvindo a rádio. Hoje o Espírito Santo está tirando para te confrontar. Às vezes você é um líder, você tem uma liderança, mas não fala com o irmão, guarda rancor no seu coração, não consegue perdoar, é orgulhoso, é orgulhosa. E o Espírito Santo quer te tratar essa noite, quer falar contigo nesse momento. Às vezes a gente vê as pessoas naquela euforia e pula, roda, salta, profetiza. Profetiza porque para mim a profecia é a Bíblia. Não existe outra. Eu li aqui que depois de João Batista para cá, se encerraram os profetas, a lei e os profetas. E
como é que, né, a gente consegue viver no meio dos irmãos, no meio da congregação, ou até mesmo administrar uma congregação, tendo esse coração duro, esse coração de pedra, esse coração que não perdoa, que guarda rancor, que guarda mágoa. Não é isso? Isso, pastor nenhum da terra vai conseguir tratar. Não existe psicólogo para isso, psiquiatra, mas o Espírito Santo, ele consegue falar contigo essa noite. Ele consegue falar no seu coração para você perdoar, para você diminuir, para que ele possa crescer. E naquela passagem que Jesus lava aos pés dos seus apóstolos, ele desceu lá e lavava. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e abaixo dela, lavando aos pés dos seus discípulos, daqueles que negou até ele 3 vezes naquele grande dia. Na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas lavou os pés dos seus apóstolos. E às vezes, irmãos, a gente toma atitudes que não queremos e damos brecha para que o nosso coração venha endurecer. Para que a gente perca a capacidade de perdoar. Para que a gente venha perder a capacidade de se voltar para o nosso próximo. A Bíblia vai nos garantir, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Às vezes, aconteceu esse ano, aconteceu tantas coisas comigo, né? Tem o carro na oficina, perdi uma grana aí, uns camaradas aqui, né? Me passaram a perna. Tem até aqui, ó. Isso aqui é uma BCN, ó, do meu carro. Diz ele que tu botou outra, mas eu tirei, vi a numeração do carro, é a minha BCN, do meu próprio carro. E um mecânico, o primeiro mecânico que eu coloquei, disse que tinha trocado. Mas na foto que eu tirei, quando eu vi aqui a numeração, tem uma numeração aqui, né? Eu tenho uma foto guardada, antes de ele levar a BCN, eu tirei a foto. É a mesma. Não foi pouca grana, irmão. E a gente se ira, a gente se revolta, a gente fica indignado, mas o Espírito de Deus, ele vai te controlando, ele vai conversando contigo, vai te lembrando de onde você era, o que você era, o que Deus te tornou, o que você é agora. E ele tem aquele poder de nos consolar. E a gente fica sem entender, mas poxa Deus, o que que... Poxa, né? A gente se acha bom, a gente se acha legal porque um é pastor de igreja, o outro faz missão, o outro faz aquilo, e a gente acha que nós não merecemos isso. Aí quando nós olhamos, o Espírito Santo se volta para as Escrituras. Olha o que fizeram com Pedro, olha o que fizeram com João, olha o que fizeram com Lucas, olha o que fizeram com Estevão, olha o que fizeram com Paulo. Olha o que fizeram com aquele povo que adorava, que seguia a Jesus, que o não negou, foi entregue aos leões, foram queimados vivos nos jardins de Nero, eram apedrejados, eram caçados, eram crucificados. E você acha que você é o perfeito, você é a perfeita, que você não merece isso ou não merece isso. Nós não merecíamos, era a graça, que é o perdão a qual o favor de Deus ao nosso, que nós não merecíamos. Isso nós não merecíamos. E Deus, mesmo assim, na sua infinita misericórdia, enviou a Jesus o seu único filho para sofrer, para morrer na cruz. Ele sim não merecia nada disso. Não tinha pecado puro, era um cordeiro imaculado. Foi entregue pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. Esse sim não merecia. Pastor, mas por que o senhor quer chegar a isso? Porque nós somos, irmãos,
pessoas imperfeitas. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quem somos nós? Por isso, vai chegar o ponto aonde eu vou falar com vocês sobre o pastor. Sobre aquele que nos salvou. Sobre aquele que nos deu vida e vida em abundância. Sobre aquele que suportou todas as coisas, mesmo sendo inocente, mesmo sendo sem ter culpa alguma. Poderia ter evitado, falei, não vou, mas ele seguiu sempre o caminho em direção à cruz. Ele se levantou, não vamos deixar te pegar, Senhor, mestre. Ele falou, não, a parte de mim, Satanás. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. E nós sabemos, irmão, o que temos que fazer. Em momentos desse, em que nós somos lesados, que nós somos enganados, que nós somos mal falados, que nós somos perseguidos, nós sabemos o que temos que fazer. Mas fazemos que nem o povo atrás começou a pedir lei a Moisés, lei a Moisés. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós temos a lei de Deus. Amai o teu Deus sobre todas as coisas. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o novo mandamento que vos deixo. Jesus nos falou. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos ao nosso próximo sobre todas as coisas, nós não zelamos, nós não causamos ou não queremos causar prejuízo ao nosso próximo. Ou seja, prejuízo sentimental, ou seja, prejuízo financeiro. Nós não queremos, porque nós amamos o nosso próximo. E às vezes Deus, naquele momento Deus me confrontou, você não ama, você prega, você fala lá na rádio que tem que amar e você já perdoou. É momentos difíceis, irmãos, porque a gente vê, é difícil a gente ter as coisas, eu compro aqui as coisas com maior luta, para poder botar a rádio para funcionar, algumas coisas lá no Taekwondo para poder, dar uma qualidade melhor, a gente faz com ódio, aí você é enganado. Deus sabe aonde, o inimigo sabe aonde ele busca a sua ira. O inimigo ele sabe aonde ele vai fazer para que você venha se irar. Porque o meu carro, meu irmão, só ia cheio de gente, para cima e para baixo, centro de recuperação, roupa para lá, alimento para cá, levar para o posto para lá. O meu carro era quase uma ambulância. O carro levava, meu Deus, o meu carro levava muita gente. E aí, às vezes a gente fica, poxa, mas como é que eu fiz tantas coisas, Deus, te servi e fiz isso. Ele, não, você não entendeu, meu filho. Você não entendeu nada do Evangelho, você tem muito que aprender. Você tem muito que aprender. E Deus vai nos ensinando, fazendo nós nos crescermos de glória em glória. Por isso que eu estou começando a falar sobre isso, sobre aquele pastor. Aquele que é o bom pastor. Aquele que é a porta para a entrada. É aquele que te leva para fora, para bons pastos, para pastos verdejantes. E a Bíblia vai dizer que ele vai na frente das ovelhas. É o único rei que vai na frente das batalhas. É ele. Nem Davi, nem Saul. Nem os reis que já passaram iam na frente. Sempre mandava as pessoas à frente da batalha, os seus soldados. Esse rei não. Esse rei ele vai na frente da batalha. E ele tem muitos a nos ensinar, porque nós somos pessoas idólatras. Nós aprendemos a admirar coisas que vemos. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a espera que aconteça. Ele já está nos ensinando olha, eu sou um Deus invisível. Você não me vê. Quer me adorar? Tem fé para isso? Mas eu sou um Deus que te cura. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que cuida da tua família. Sou o Deus que cuida da tua casa.
Sou o Deus que cuida de você. Sou o Deus que cuida do teu ministério. Sou o Deus que ouve as suas orações, ouve os seus pedidos, as suas súplicas. Eu sou esse Deus. É difícil, irmãos, a gente crer de forma naquilo que não vemos. Por isso recebemos o Espírito Santo, que de alguma forma dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, chega até a orar por nós. Quando não temos força para falar, não temos força para ir para frente, não temos força nem para levantar da cama. Eu cansado, mas tu só vive cansado, mas eu vivo cansado porque eu trabalho, né? Eu agora entrei de férias e a minha vida é corrida. 3 vezes na semana lá na igreja, no projeto, aqui em casa, na rádio. E às vezes as pessoas gostam muito de ser vistas, né? E eu não faço, eu não levo ninguém para centro de recuperação, para alguma coisa, e vou ficar tirando foto do camarada que vai, porque já constrange, né? Quando vai para centro de recuperação, a pessoa fala, é usuário de droga, dependente químico, já diminui a pessoa naquela mesma forma. E quando ela sai do tratamento, vem para fora, já tem gente que já ia lá isso e aquilo, já, né? Infelizmente a sociedade é dessa forma. Não estou dizendo que seja errado, ele errou, está pagando o ladrão, o bandido que está no presídio, né? Eles pagam por aquele preço que está ali. Mas Jesus, ele veio para aquele que estava perdido. Eles que se encontram perdidos. Se você é o bonitão, não precisa de Jesus. Se você é aquele perfeitão, a perfeitona, não precisa de Jesus, não precisa desse pastor. Você realmente só precisa do pastor humano. Não precisa do outro. Eita glória, Deus está levando a gente hoje para um papo mais lá profundo. Então você que está aí, meu irmão, você que está aí, meu querido, você que está aí, minha querida, vai multiplicando o link, vai repassando o link aí da Rádio Missões Web, vai chamando seu colega, bota no grupo da igreja, bota lá no grupo do futebol, bota lá no grupo do taekwondo, bota onde você quiser o link da rádio, porque aonde a palavra de Deus é libertação, aonde a palavra de Deus é cura, aonde a palavra de Deus é arrependimento, e aonde tem arrependimento há salvação, irmãos. Ô glória, né? Vai aproveitando aí. Eu estou testando aqui o aplicativo, hoje eu não estou fazendo pelo notebook, estou pelo aplicativo do smartphone, um novo aplicativo que eu posso comunicar com vocês que estão aí, né? Vocês estão aí na rádio ouvindo, né? A Missões Web, benção, né? Então, vai multiplicando esse link aí, enquanto nós vamos falando, proseando, pega a Bíblia, tá, irmão? Pega a Bíblia, porque nós vamos ler lá em João 10. Vamos ler lá em João 10. Vamos ler lá em João 10. Ô glória, pastor Irã, benção, estava na live, agora entrou, né, a missionária, né, a missionária Ivonete. Ô glória, é isso aí, gente. A gente está aí fazendo o nosso trabalho, levando de todas as formas, tentando levar a palavra de Deus de todas as formas. Deus dá aquilo pra gente, a gente tem que fazer com zelo, tá? Fazer as coisas de Deus com zelo. O que é fazer as coisas de Deus com zelo, cara? Não é fazer sem ordem, com bagunça, né? De modo desorganizado. Falar, daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz a palavra de Deus, daquele que faz desse jeito. Então, hoje nós vamos falar um pouco desse verdadeiro pastor, desse que nesse dia ele tem que ser o mais ovacionado, o mais adorado, o mais aplaudido, né? Ele que morreu, ressuscitou, né? Vive, reina e cuida de mim, cuida de você, e cuida da tua família, e cuida da minha família. É esse daí. Vamos lá no João 10? Vamos ler João 10? Rapidinho para a gente não perder tempo. Missões Web, a rádio que faz missões com você. Ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Missões Web. O estúdio da Rádio Missões Web, não é aqui na sala da minha casa, né? Uma luz ali que eu comprei agora há pouco tempo para botar ali. O banner foi o tio Claudinho que nos ajudou a fazer há muitos anos atrás. Os outros aparelhos, coisas bem simples, né? Mas que têm alcançado muitas vidas, muitas almas. Graças a Deus, né? Porque
Eu sou uma pessoa que eu não vivo de aparência. Né? Eu sou aquele engomadinho de aparência. Não estou dizendo engomadinho por causa da roupa não, tá, irmão? Mas um produto feito para poder ser aquele personagem. Não. Você conheceu o pastor Renato, você vai ver que eu não sou um personagem, eu sou o que eu sou. O que eu sou aqui, eu sou. Né? Agora tá, se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que... Né? Não tem esse negócio, eu não sou um personagem. Tenho as minhas convicções, né? E às vezes nem sempre estou certo, né? Na maioria das vezes eu não estou certo, porque o único perfeito e o único que é o dono da verdade, e não é só o dono da verdade, ele é a própria verdade, é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Ele é a própria verdade. Nele não contém uma vírgula, um pingo que seja mentira. Tudo nele é verdade. Então vamos lá. João 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, vai na frente delas, ó. Esse meu Deus do céu. Chama para nome as suas ovelhas. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que eles diziam. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos os quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Vamos seguir mais um pouco. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, que não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e as dispensa. Ora, mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Meu Deus! Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque ouvis. Dizem outros, estas palavras não são de endemoniado,
Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Eita glória, né? Um texto, né, que é meu Deus, vai longe. Pena que ele é tão distorcido no meio eclesiástico, né? Porque o texto é tão claro, mas é tão claro que não tem como a pessoa distorcer esse texto. Ele vai falando da parábola, e em nenhuma hora ele se refere ovelhas como animais, nada. Ele é uma parábola, e a Bíblia ela é cristocêntrica, que o tempo todo Cristo está falando dele. Como foi na parábola do bom samaritano, o tempo todo Cristo está falando dele. Está falando que ele é porteiro, ele abre a porta. Então, por onde você vai entrar? É só por Cristo. Tem por outro caminho, né? E interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse texto aqui, ele vai destruindo as heresias que nós mesmos construímos. Porque nós somos idólatras, nós queremos adorar e queremos ser adorados. E a verdade é essa, somos vaidosos, pessoas vaidosas. Queremos ser reconhecidos por pessoas, queremos ser bem vistos pelas pessoas. Queremos ser vencedor, não como a Bíblia nos ensina a ser vencedor, mas vencer de uma forma que as pessoas possam olhar e notar algo em nós. Vamos dizer, não notar do espírito, mas a sua congregação cheia, né? Você tem um bom carro na garagem, tem uma boa casa, é isso? Aí isso acha que é um vencedor, enquanto a sua família está nas drogas, seus filhos na prostituição, né? Enquanto as palavras, a heresia vai crescendo, isso não é ser vencedor. Já começa por aí, isso não é ser vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas por que somos mais vencedores em Cristo Jesus? Diz lá em Romanos 8. Será que é porque temos todas essas coisas? Então Paulo fracassou? Pedro fracassou? Não foi vencedor? Isso, varão. Isso, varão. Então, quando a Bíblia, lá em Romanos, quando se refere que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós também vamos vencer a morte. Que nós vamos... ele venceu a morte e nos deu a vida. E todo aquele que nele crê será salvo, vai também vencer a vida, vai vencer a morte. E não adianta a doença, não adianta o câncer, não adianta a bala de fogo, a arma de fogo, não adianta nada disso, porque nós somos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós também vamos vencer a morte. Nós vamos para uma eternidade, onde não há lá em Apocalipse capítulo 22, 5, 4, vai dizer que ele mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos e vai ser um lugar onde não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver nem noite. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Creia nisso, irmão. Creia nisso, irmã. Às vezes você está aí desempregado, está aí, né, o diabo te pensando, as pessoas falando que você não vai conseguir, mas não tira da sua mente, porque é aqui que trabalha todas as coisas. Não tira da sua mente que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor. Às vezes você está aí doente, recebeu uma notícia triste, recebeu uma notícia ruim, está aí desanimando, querendo. Não desanime, não sei qual foi o laudo que você recebeu, não sei o que você recebeu, se você foi mandado embora do seu trabalho. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, se a sua fé ainda está em Cristo, se a sua fé está inabalável em Cristo Jesus. Deus tem o melhor para você. A Bíblia fala lá em Coríntios que Deus tem para nós, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e não desceu o coração de nenhum homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. As promessas humanas, elas se perdem, elas se vão, mas as promessas que Deus nos fez, elas permanecem para todos sempre, irmãos. E ele vai chegar, né? Vamos começar a falar um pouco do texto. E na verdade eu digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão, salteador, só tem um caminho para entrar. Ah, irmãos, mas é por onde? É por aquela porta, é por ele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pare de adorar o homem, pare de adorar a mulher. Adore a Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você não vai ao Pai pelo pastor Renato. Meu falho, pecador, você não vai ao Pai. Você vai ao Pai por Cristo Jesus. Eu não tomei prego na mão. Eu não tomei prego nos pés. Eu não recebi coroa de espinho na minha cabeça. Não. Eu não fui açoitado, humilhado, cuspido. Não recebi uma esponja de vinagre. Olha só para você ter uma ideia, aquela esponja de vinagre. Por que tinha uma esponja de vinagre ali? Por que tinha? Aquela esponja era que depois que fizesse as necessidades fisiológicas daquele tempo, era usado para se limpar, para não ficar com odor. E aquilo foi levado na boca de Jesus. Você imagina essa situação? Ele passou por tudo isso. E, detalhe, sem ter culpa alguma. Sem ter feito nada de errado. Sem ter cometido nenhum pecado. É um homem sem pecado. Foi crucificado como um ladrão. E quando nós negamos isso, quando nós queremos tomar à frente disso, nós crucificamos Jesus novamente. Você que está nos ouvindo aí, ele pode te ouvir hoje. Ele foi crucificado, ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou, ele não está morto, ele não está mais lá no sepulcro. E se você entrar aí agora, entrar no seu quarto, não sei como é que está a sua vida, fechar a porta e orar o teu Pai, clamar por Ele, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. E de uma forma ou de outra Ele vai te responder. Creia nisso, porque a Bíblia nos garante isso. Não faça que nem os fariseus, que procuram os melhores assentos, que procuram as praças públicas para orar, que vão até a casa das viúvas, estendendo as suas orações para saquear as casas da viúva. É a Bíblia, eu estou falando da Bíblia, não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Jesus falou isso. E esse texto, irmãos, quando ele está falando, a Bíblia vai chegar aqui no final, não sei se vocês prestaram atenção na leitura, ele vai dizer, temos, pois, haver divisão entre eles, os judeus, por causa dessas palavras. Jesus falando para os judeus. Aí quando ele disse que há de colocar mais a esse rebanho, ele estava falando dos gentios, samaritanos. Porque no início era os de eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Não faça você, não rejeite Jesus. Ele é o bom pastor. Foi o único que foi capaz de dar vida por mim e por você. Ele que morreu, repito, morreu sem ter culpa alguma nem pecado. Esse é o verdadeiro pastor. E vai dizer que ele é Ele vai dizer, por isso, Pai, me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar, poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. No 15, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por que um rebanho e um pastor? Porque naquela época, irmão, os judeus, eles eram o povo da promessa. E para você fazer parte da promessa, você tinha que se converter ao judaísmo. Tu tinha que se transformar também num judeu, para virar povo judeu. E ele falou, vou colocar mais gente nesse aprisco, mais ovelhas neste rebanho.
E aí ele vai falar, depois lá em Paulo ele vai dizer que não é mais macho, mas não é mais feio, não é mais grego, não é mais judeu. A salvação veio para todos que aquele nele crê. E a gente, às vezes, queremos roubar este mérito porque esquecemos. Porque queremos chamar a atenção para nós mesmos. E onde foi o dia dos pastores? Aqueles que receberam essa graça, essa bondade de Deus e foram chamados. E às vezes, uns apresentam o currículo na internet, tem anos, tem outro por dentro e fala: pobre pecador. Que uns querendo, é isso e aquilo. Engraçado que não aparece nada de ruim. Esses camaradas se converteram, não fizeram nada de ruim, nada de errado, porque eles esquecem do passado deles, mas querem lembrar do passado dos outros. E se acham perfeitos e perfeitas no que fazem. E quando, irmãos, Deus te chamou para pastor, ou para bispo, ou para apóstolo, ele não te deu uma escadinha para você fazer isso, não. Ele te deu um dom. Não foi uma escadinha. Você recebeu o dom de pastor, você é o pastor. A pessoa que tem um dom. Você recebeu um dom. Como muitos têm dons. Mas o único pastor, o único capaz de dar vida pelas suas ovelhas é Jesus. E deu. Não provou do falar, não foi só de boca. Ele foi até o final. Poderia ter fugido. Mas não foi. Celebre ao pastor, o verdadeiro e único pastor da igreja, que é uma só. Vou tornar a dizer de novo no 15. 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Todo aprisco não é mais só os judeus, não é mais só os gentios, samaritanos, os gregos. Agora todos são um só. A igreja de Cristo, aonde ele é o cabeça e o único pastor da igreja. Pastor, mas não, irmãos, eu não estou desmerecendo a nenhum pastor, porque eu recebi isso de Deus. Eu não preciso da escada, eu vou para lá, vou para cá. Como é que se chama? Uma carreira. Não, a carreira é que nem Paulo ele falou. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele não disse que foi de bispo para apóstolo, para bispo para pastor Bruno. Não disse nada disso. Ele recebeu de Deus. Como você, amado, que está dirigindo a sua congregação, você, amada, que está dirigindo a sua congregação, aí arrebanhando as ovelhas do Senhor Jesus, recebeu de Deus um dom. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a você, que te fortaleça, que te encha de graça, que te sustente, porque há momentos que nós queremos desistir e há momentos que nós queremos parar. Se nós olharmos, não sofremos nada, para que pudéssemos abrir a boca e reclamar. Não passamos por nem um pouquinho, você que está em casa aí na rádio, nem um pouquinho
do que os apóstolos, os heróis da fé passaram, que aquele povo que foi queimado, vivos no jardim de Nero, jogado aos leões para ser devorado, apregoados no madeiro, não passamos. E reclamamos, e dizemos ter o dom pastoral, dizemos ter o dom de bispo, o dom de profeta. Dizemos ser filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles não o negam a Jesus, não negam ao Senhor de maneira, de forma alguma. Reflita essa nossa segunda-feira, meu amado irmão, minha amada irmã, esse papo de cristão. Será que somos quem pensamos ser? Será que achamos que... Será que estamos mesmo com nossos nomes escritos no livro da vida? Pense nisso. A Bíblia, ela está diante de todo mundo. O homem é falho como eu sou. E nós, aquele que se deixa ser guiado somente pelo homem, ele tem uma boa chance de errar também. De cair também. Tenha como um pastor, e verdadeiro, único pastor, Jesus Cristo. Não dizer que os demais, né, os que têm os títulos, os que têm os dons, zele por eles, porque eles darão conta de vossas almas. Obedeçam. O próprio Jesus falou, os judeus, ó, façam o que eles falam, só não façam o que eles fazem. Oh, glória! Sigam em suas palavras, mas observe sempre as suas atitudes. O homem é falho, como eu também sou. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, meu querido. E você, meu amado, você que está aí precisando aí de uma solução, busque em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus abençoe. Até o próximo programa. Em nome de Jesus.